Dia. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Cláudia, trabalho na Escola Espírita Ramos e nós gostaríamos de entrevistar, fazer algumas perguntas, né, sobre algumas questões do módulo 5. A minha colega vai iniciar e depois eu faço as outras perguntas. Ok, Mônica? Meu nome é Maria Aparecida, Mônica. Prazer. Mônica, então vamos que vamos. Por que você se interessa pelo assunto medicalização? Eu me interesso por esse assunto já desde o início da faculdade, em que a professora de psicologia trouxe esse termo, e aí me intrigou porque meu marido, quando a gente começou a namorar, ele falava que tinha déficit de atenção, ele sofreu muito com todo o processo de aprendizagem, e depois com uma outra professora de didática eu comecei a me interessar ainda mais pelo assunto e me aprofundei, terminando com um TCC sobre esse assunto. Legal. Qual a diferença entre a medicação e medicalização? Esses dois termos, eles estão relacionados, mas são distintos. Medicalização significa o processo de tornar uma questão que é social, econômica, emocional, numa questão da ordem médica. Exemplo, eu tenho um aluno que está com dificuldade de aprender. A primeira solução que se encontra é levar o aluno para o médico porque ele está com algum problema neurológico. E não é feita uma investigação mais a fundo de todo o processo de ensino e aprendizagem que esse aluno está passando para poder entender essa dificuldade dele. E então o processo de tornar uma questão que não é médica e uma questão médica é medicalizar, eu estou medicalizando. Assim como existe a não consigo falar, que você torna algo tudo psicológico, ou então tudo uma questão, a pedagogização, já ouviram falar também? Tudo você torna pedagógico, então a medicalização está dentro dessa questão. A medicação é quando você administra um remédio. Esses dois termos estão atrelados porque geralmente quando a criança é levada para o neurologista, para um psiquiatra, é dado a medicação, né? Então a medicação é o ato de dar o remédio. E o que se deve ao grande número de alunos diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento? Então, dentro do estudo que a gente fez na faculdade, que eu fiz junto com a professora Beth Bassani, que o professor, o aluno, a escola está inserido num sistema em que produz esse tipo de aluno. Quando você faz o estudo da necessidade da escola pública, quando ela surgiu, e todo esse processo até hoje, você vê que é um processo longo e penoso para o aluno e para o professor. Além disso, nós seres humanos, aluno, professor, pais, estamos inseridos no processo de medicalização da vida. Hoje tudo é depressão, hoje é síndrome do pânico. Todo problema emocional também está virando problema médico e não necessariamente é. Que sugestão, Mônica, você daria para lidar com alunos com dificuldades de aprendizagem? Então, a dificuldade de aprendizagem é um sofrimento para o aluno, para o professor e para a família. Sim. E precisa ser feita uma investigação mais profunda com relação a essa dificuldade. Primeiro, levar em consideração que cada ser humano tem um tempo diferente de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem do aluno precisa ser investigado, mas o processo de ensinagem do professor também precisa ser investigado a fundo para que aquela aula seja adequada para todos os tempos. A gente dentro da escola pública, na nossa realidade do Estelita Ramos hoje, com aluno com 25, 26, 30 alunos e um professor, a solução mais rápida é dar uma ritalina para o aluno, né? Mas deveria ter uma investigação mais a fundo de todos esses processos. Sim. Dentro de casa também, né? No contexto da família. A gente está com um problema de um aluno aqui na escola muito sério, que ele está fugindo. E o pai se respalda na questão
de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade dele. E ficou por isso. Está ficando por isso. Sim. E vamos fazer uma última pergunta, tá? Qual a sua opinião sobre o uso da medicação metilfenidato? Metilfenidato.